esse é o problema. Os estaduais, eles podem ser um bom filtro, eles podem ensinar coisas, você vai fazer observações ali, táticas, observar qual jogador está preparado para os grandes embates que vem pela frente. Brasileiro, Libertadores para alguns, não é? Copa do Brasil, esse tipo de coisa. Então o serventia tem. Agora, a coisa é muito curta. Você volta de férias, 2 semanas depois, no caso de Palmeiras e Corinthians, disputando um torneio na Flórida, outros fazendo amistosos, e de repente já tem jogo valendo ponto. Então já começaram os estaduais do Rio, do Paraná, o Atlético, como sempre, colocando a meninada ali, né? Nem o treinador vai. Foi o Eduardo que treinou o time, né? Estreou com vitória. Estreou com vitória 3-1 fora, né? E já teve clássico em Pernambuco, só que claramente, em relação a tempos idos, remotos, os estaduais perderam importância, perderam valor, mas podem ser bem usados. E aqui em São Paulo, onde você tem 5 times da primeira divisão do Brasileiro disputando o estadual, ganhar o título não é fácil, né? E ao mesmo tempo, perder sempre provoca algum desgaste. Então, domingo que vem tem Palmeiras e São Paulo. Então, uma derrota já traz cobrança, é inevitável, né? As pessoas dão de ombros, mas lá na frente, a hora que chega a semifinal, que você perde para um rival, como aconteceu com o Palmeiras no ano passado, perdendo uns pênaltis para o São Paulo, tem cobrança, a expectativa frustrada, esse tipo de coisa. Então é preciso se equilibrar isso aí. O estadual não pode ser hipervalorizado, ele não vai ter mais a importância que tinha no passado, mas ele pode ser um período ótimo de preparação para as grandes competições, né? Lembrando que quarta-feira começa o Paulista e você acompanha aqui na Rádio Bandeirantes. Então anote aí na sua agenda. Temos na quarta-feira jornada esportiva São Paulo e Água Santa. Temos aqui e Ituano e Palmeiras pouquinho antes. Por conta disso, nem quarta nem quinta-feira apresentaremos o Resenha Futebol e Boa. Na quinta-feira, passando os jogos Santos e Bragantino e Corinthians e Botafogo. Mauro César Pereira, que honra te receber aqui no De Primeira. Buenos dias, seja bem-vindo. A honra é minha. E, bem, como dizia o Zaidan, é mais um início de temporada, pré-temporada, né? Eu acho que os campeonatos estaduais, eles estão, assim, meio que naturalmente, né? Até pela maneira como as federações tratam. Agora, com essa questão do Flamengo no Rio não acertar com a televisão e os jogos não têm transmissão, esse jogo Flamengo e Vasco é um jogo invisível, né? Será um jogo invisível, a não ser que aconteça um acerto. O rádio, né? Só pelo rádio, ou seja, as pessoas estão acostumadas pelo menos a ver um VT do jogo, nem isso tem. Não tem nem VT do jogo. Quer dizer, nos anos 60, 70 tinha o VT do jogo, o jogo pelo rádio. Hoje não tem nem o VT do jogo. Então é uma situação curiosa, muito estranha. Mas eu acho que tudo isso está dando uma sacudida, pode dar uma sacudida importante para que esses campeonatos sejam tratados de uma outra forma, sejam reduzidos, eles têm que ser menores. Esse momento agora é o momento que os pequenos poderiam estar jogando eventualmente e os grandes entrarem um pouco depois de fazer uma pré-temporada para jogar um torneio curto que terminasse no final de fevereiro, logo depois do Carnaval. E aí em março começaria o Campeonato Brasileiro. Ou aquela outra sugestão que eu já dei aqui, pega as datas FIFA e espalha a participação dos times de Série A e de Série B, ou Série C, os que tem divisão nacional, né? D e tal, jogando estadual em data FIFA. E aí você tem o brasileiro começando em fevereiro e terminando em dezembro. E quando tiver data FIFA, o jogo do estadual. Cada um vai adequar o seu regulamento. Você vai dar inclusive, calendário para várias equipes que param de jogar no meio do ano. Mas o que essas equipes vão fazer entre as datas FIFA? Aí cabe a cada federação criar competições regionais que classifiquem para a Copa do Brasil. Enfim, como os times pequenos jogam entre si, eu não vou nem tão longe, não vou nem na Europa. Vamos aqui na Argentina, já que você está aqui com a camisa do Boca Juniors. Venceu ontem 3-1 o Atlético Paranaense. Quarta divisão argentina jogam o quê? Pontos corridos entre eles. Da quinta divisão, pontos corridos entre eles. E assim vai. E jogam durante toda a temporada. Começa a temporada dos times da Superliga, que é a primeira divisão, e os times lá da quarta divisão estão jogando entre eles. E você tendo, no caso o Brasil, já tem até uma estrutura pronta para isso, que as federações são estaduais. Então você tem os times que poderiam ter suas competições ao longo do ano dentro das suas regiões, dentro dos seus estados. Até para você ter um custo reduzido com relação a deslocamento, passagem aérea, não precisa ter isso tudo. Na Inglaterra, né, com muito mais condição econômica do que a Argentina e o Brasil, se você pegar a partir da sexta divisão, elas são divididas. Até a quinta divisão, os campeonatos são de âmbito nacional. E a Inglaterra é muito menor que o Brasil, obviamente. Da sexta divisão em diante, você tem sexta divisão, você tem norte e sul. Na sétima divisão, já divide
em 4, né? Nordeste, Sudeste e tal. Ou seja, os times vão jogando dentro ali daquela área deles, porque já começam a ser times até semi-profissionais, alguns são amadores mesmo, e os caras trabalham, tudo, jogam à noite, jogam no fim de semana, treinam 2 vezes por semana à noite e tal. E acontece, e jogam a temporada inteira. Um time na, sei lá, 7ª divisão inglesa pode ter numa temporada mais jogos oficiais do que um time da Premier League. Se porventura esse time da Premier League não disputar competições europeias, o que acontece com a maioria, né, porque poucos vão para a Liga dos Campeões e Liga Europa, e foi eliminado rapidamente da Copa da Liga e da Copa da Inglaterra. Ele vai fazer, digamos, ele pode fazer 40 jogos na temporada, os 38 do Campeonato Inglês, um jogo da Copa da Liga ser eliminado, um jogo da Copa da Inglaterra ser eliminado. Ele faz 40 jogos oficiais. Existem times que jogam 38 rodadas na 7ª, 8ª divisão e que tem as Copas. Existem Copas também para essas equipes menores, e ele pode avançar e fazer 44, 45, 48 jogos. Então todo mundo tem calendário, todo mundo joga do início ao fim da temporada. Aqui não. E o que acontece? Vários times se montam para o estadual, aí quando chegar agora em abril, para maio, acabou. Não jogam mais. Gera desemprego. O Bom Senso Futebol Clube chegou a fazer estudos quando ainda existia esse movimento, de 12, 13 mil. Já se chegou a falar de 16 mil pessoas desempregadas no futebol. Aí não são só jogadores, comissão técnica, roupeiro, supervisor, massagista, todo mundo que trabalha no futebol profissional. Aí, você imagina se em abril, por exemplo, de cada ano, a indústria automobilística, colocasse na rua 16, vou botar aí 10 mil pessoas. O futebol faz isso, ano após ano. Aí esses caras vão se encaixar em algum lugar. O cara vai ser porteiro de edifício, o cara vai ser camelô, o cara vai trabalhar na padaria, o outro sabe fazer pizza, arruma um trabalho para fazer, vai ser pizzaiolo, outro vai ser garçom, o outro fica desempregado. Entendeu? Vivendo, sei lá, de bico, de favor, às custas de alguém. É terrível, é um cenário muito ruim. Tem jogador que vai jogar na várzea para ganhar R$50, porque o cara é profissional. Aí chegou em abril, acabou, não tem onde jogar, o cara joga no domingo ali para ganhar 50, 60, R$100. Tudo isso acontece no Brasil e não mudam isso. E os estaduais estão perdendo muita força. Eu acho que isso poderia, se os clubes tivessem interesse, significar uma mudança para melhor. Não para acabar com eles, mas para adequá-los à realidade. Eles não têm mais condições de ocupar de janeiro até o final de abril, começo de maio. É absurdo, isso não tem o menor cabimento.